Olá, pessoal! Aqui é a professora Luciana, de português. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma semana para realizar as atividades semanais de português do 8º ano. A atividade 1, então, começa com uma fábula. Vamos recordar um pouquinho quem são as fábulas. As fábulas são narrativas curtas, em que as personagens são animais que estão ali, na verdade, para representar os comportamentos humanos, né? Então, esses animais vão viver uma determinada situação, vai surgir um conflito e o desfecho, o final da história, vai trazer para nós uma moral, né? Um ensinamento. As fábulas, elas são muito antigas, né? Então, o que acontece? Elas foram transmitidas por meio da tradição oral, ou seja, foram passando de geração a geração e muitos autores foram recontando essas fábulas. Então, aqui na nossa apostilinha, nós temos o Monteiro Lobato, né? 2 fábulas do Monteiro Lobato e uma fábula do La Fontaine, que era um francês, um autor francês que também recontou as fábulas. Muito bem, a primeira fábula, então, é A Mutuca e o Leão, de Monteiro Lobato. Então, vocês vão ler aí com bastante atenção e vão ver a situação vivida por esses 2 personagens, certo? A Mutuca, um certo dia, encontra o leão e acontece lá toda uma situação. Muito bem, primeira questão. Como se comportou o leão quando a Mutuca chegou? 2. Como reagiu a Mutuca diante da atitude do leão? O leão teve, então, lá uma certa atitude em relação à Mutuca. Como é que ela reagiu, né, a essa atitude? 3. Qual foi a atitude da Mutuca depois de atormentar o leão com suas ferroadas? Porque num determinado momento, né, houve ali uma certa discussão e a Mutuca, então, resolveu ferroar o leão, certo? Então, o que aconteceu depois disso? 4. De nada valeu a Mutuca cantar a sua vitória. Por quê? Depois que ela ferroou o leão, ela saiu lá toda contente, né? Mas isso não resolveu nada. Ali na frente vai acontecer uma outra situação que não vai ser boa para a Mutuca. 5. Explique o que o autor quis dizer com são mais de temer os pequenos inimigos do que os grandes. Então, aqui nós temos a moral da história, né? Dessa fábula. Você vai explicar aí com as suas palavras o que o autor quis dizer com esse ensinamento. 6. Você concorda ou não com a lição de moral desta fábula? Por quê? Aqui é uma resposta pessoal. É a sua opinião se concorda ou não com a moral dessa história, ok? Muito bem, passamos então para o texto 2, a segunda fábula, A Raposa e as Uvas, uma fábula também bastante conhecida, tá? E aí no finalzinho, essa fábula também é do Monteiro Lobato, né? Foi ele quem recontou a fábula. E aí no finalzinho nós temos novamente uma lição de moral, a moral da história, o ensinamento. Quem desdenha quer comprar. O que seria desdenhar de algo? É fazer pouco de algo, né? Desprezar algo. E aqui, então, diz isso, né? Quem despreza algo, na verdade, quer comprar esse algo. Bom, tem toda a situação para você poder entender esse ensinamento. 1. Nesse texto, a palavra carregadinha tem a ver com o sabor das frutas, a altura da parreira, a quantidade de uvas produzidas, o estado das uvas madurinhas. Muito bem, então o que acontece? Tem essa citação aqui no texto, né? A palavra carregadinha. Pense num pé carregado de frutas, né? O que é essa expressão? Essa expressão carregada, carregadinha que a gente usa, traz a ideia de quê, né? Muito bem, chegamos então à terceira fábula, O Corvo e a Raposa, do La Fontaine, né? Um autor francês que recontou a fábula, ok? Então, aqui, pessoal, nós temos aí também uma situação, né? Em que 2 personagens animais aí vão interagir, vai acontecer aí um conflito, né?
Nessa fábula, a gente vê como às vezes, né, uma pessoa, de repente, aqui no caso, né, são os animais, existe essa atitude de bajulação, de adulação para conseguir alguma coisa, né? Então, aí, o que acontece? A raposa, o corvo, na verdade, tem algo que a raposa deseja. E a raposa, em toda a sua esperteza, vai usar aí uma estratégia para conseguir essa coisa que está com o corvo, vamos dizer assim, né? Então, a primeira questão é o seguinte: no trecho, para mostrar sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa. A raposa apoderou-se dela. As palavras em destaque, olha lá as palavrinhas em destaque, sua, sua, referem-se. O que vai acontecer aqui? Você tem que voltar ao texto, né? Para verificar esse trechinho aqui e ver certinho a quem está se referindo, se é a voz, se é ao bico, a raposa ou ao corvo, ok? E por último, então, vem justamente uma questão sobre o ensinamento dessa fábula. A verdadeira lição que fica dessa fábula pode ser resumida em uma das alternativas abaixo. Assinale-a. Você, novamente, dá uma lidinha lá na fábula, né? Para poder verificar e vai escolher uma dessas 4 alternativas. Então, essa é a atividade dessa semana. Eu desejo a vocês aí bons estudos, uma boa semana e até a próxima!